ele veio e deixou claro que não podemos o quê? Repudiar, a não ser em caso de... Eu vou contar um caso aqui que é uma vergonha, mas eu vou falar. Eu conheci um pastor, eu não posso nem chamar aquele cara de pastor. Ele armava planos para a mulher dele. Mandava homens bonitos, bem arrumados, cheirosos, ficar dando em cima da mulher dele, para a mulher dele cair no adultério, para ele se separar dela. Você imagina? Ele mandava. Ele saia de casa, fulano, vai lá, fica lá. Chaveca ela até ela cair. Porque a hora que ela cair, eu me separo. Ele queria de todo jeito, mas ele queria sair por cima. É o tipo de gente. Porque ele sabia que isso aqui é o quê? É uma verdade. Acabou no final, sabe quem acabou saindo no adultério? Ele. Ele acabou saindo no adultério. Então, a palavra do Eterno, irmão, não te dá. Vai ter gente que vai torcer o bigode na hora que eu ver essa mensagem no YouTube. Mas eu estou pouco me lixando. Era verdade. Isso aqui é verdade? Sim ou não? Você não pode se separar assim, do nada, por qualquer coisa. A não ser que você tenha provas que sua mulher ou seu marido estava te traindo. Caso contrário, você não pode repudiar a sua esposa e nem repudiar o seu marido. Se as coisas não estão andando bem, é porque está faltando a essência do Eterno na vida da pessoa. Então, já que a pessoa não tem, você deve buscar por ela. Vocês estão compreendendo? Você deve lutar pela pessoa às vezes. Por mais que às vezes você fala, mas não dá, eu já fiz de tudo, você não fez de tudo ainda. Para o Eterno não existe o último recurso. Para o Elohim não tem último recurso. Eu já usei o último recurso, não. Depende de você. De você continuar lutando, de você continuar orando, de você jejuar pela pessoa, de você mostrar que você também está mudando para a pessoa, para que ela também, opa, minha mulher, o meu marido, eu estou vendo a presença do Eterno na vida dele. É isso que vai fazer com que a pessoa seja quebrada. E as forças de Satanás, o que Satanás quer fazer com você é jogar principalmente aqueles que conhecem a palavra do Eterno, numa condição de adultério. Estão compreendendo? Aí o camarada vai lá e fala, não, mas lá em Deuteronômio eu tenho uma palavra aqui que justifica eu me separar. Aqui, está na Bíblia, não vai falar isso? O cara vai falar até que está na Bíblia, mas era uma deficiência. Era uma deficiência, e Yeshua deixa bem claro aqui em Mateus capítulo 19, versículo 3, né? Era uma deficiência. Então, não adianta a pessoa falar assim, os judeus, outros demais. Não, a Torá é totalmente perfeita. Não é totalmente perfeita, porque existiam as leis aqui na Torá que foram dadas e criadas por Moshe. Então, Moshe criou essa lei, né? Criou essa lei que dava ao homem a libertação. 19:3. Mateus 19:3. Matitiarro 19:3. Diz assim, ó. Então chegaram ao pé dele os paruches, e tentando e dizendo-lhe, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Os paruches, os homens conheciam a palavra. Então o que eles vieram falar? Vieram tentar quem? Yeshua. Para ver qual seria a resposta de Yeshua. Porque eles sabiam que na Torá era lícito, segundo a Torá, segundo os ensinos de Moshe, segundo a lei que Moshe escreveu, que o homem o quê? Repudiasse a sua mulher. Né? Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido? Aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, o fez. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Elohim ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moshe dar-lhe uma carta? Isto é, carta de divórcio, e repudiá-la. Disse-lhes ele, Moshe, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres,
Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram os seus talmidins, se é assim, é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então, quer dizer, esse cara é preocupado, né? Porque já que é assim, então não é melhor nem casar, por quê? Tipo assim, a pessoa já casava com a intenção de quê? De separar. Porque existia o quê? Uma prerrogativa na Torá que dava o quê? Que dava legalidade. Que dava legalidade a fazer isso. Mas quem foi que fez isso? Foi quem? Foi o Eterno? Foi Moshe. Então Yeshua veio corrigir isso. Existem dezenas de pontos na palavra que eu vou mostrar para você que existia muita coisa na lei de Moshe que precisavam ser o quê? Ser mudadas. Ser voltadas às raízes. Então Moshe criou uma lei que contrariava quem? A lei do quem? Do Eterno. Então o casamento não podia ser revogado. Mas Moshe deu um jeitinho por causa da dureza dos corações. Ele preferiu mais agradar os homens do que agradar quem? O Eterno. Ele jamais poderia ter feito isso. Então não adianta, vem os irmãos messiânicos, ortodoxos, dizer que a Torá é totalmente perfeita. A Torá não é perfeita. Perfeitas são os 10 mandamentos do Eterno. Vocês estão compreendendo? Os 10 mandamentos do Eterno é perfeito. Por que a Torá não é 100% perfeita? Porque existem alguns dedinhos de Moshe ali que realmente, como o caso do casamento. Hoje, por que tem muita gente aí se separando? O cara vai na Bíblia, pega um versículo desse, lá em Devarim 24, e julga. Eu tenho o direito de me separar. E assim, as pessoas estão se destruindo. As pessoas estão se destruindo, os casamentos estão se destruindo. Porque eles acham que por esse motivo eles devem se separar. Por tais coisas devem se separar. Porque eu devo me separar por esse motivo. Só deve se separar quando há caso de prostituição, de adultério, por uma das partes. Caso contrário, não se deve. Vocês estão compreendendo? Não se deve. Então, quando Yeshua veio, ele não veio desfazer a Torá. Ele veio dar um brilho nela, ele veio corrigir certos pontos na Torá que precisavam ser corrigidos, como principalmente esse caso do casamento. Chegou a um ponto dos próprios discípulos dizerem, poxa vida, então não vale a pena casar. Porque as pessoas já casavam com intenção. Qualquer coisa, se essa mulher não me satisfazer, eu vou trocar por outra. E é assim a mente das pessoas hoje. Como que as pessoas estão vivendo? Elas ficam juntas. Se der certo, Deus. Se não der, tchau. E assim elas vão partindo. E vão acumulando destruições nas suas vidas. Estão compreendendo? Vão acumulando destruições nas suas vidas. E é justamente isso que o Eterno está chamando a nossa atenção. O diabo sempre vai atuar na área do casamento. Entenda isso. Ele vai fazer você olhar seu marido um dia mais feio, vai fazer a sua mulher você olhar o seu marido um dia mais feio, vai fazer você olhar a sua mulher um dia mais feia. Todo dia ele vai inventar um motivo para você começar a achar que aquele casamento, aquela situação deve ser o quê? Deve ser acabada ali. Você tem que arrumar outro, partir para um novo amor, para uma nova relação. Isso é um plano maligno. A palavra diz o quê? Que os adúlteros não entrarão aonde? No reino de Elohim. Então entenda isso. Os adúlteros não entram no reino de Elohim. Se tem uma coisa que o Eterno muito admira no ser humano, é o casamento. Ele fala claramente isso no livro de Zacarias, que o casamento é uma coisa importante. O Eterno admira o casamento. E ele repudia o repúdio.
Porque ele compara o casamento, a fidelidade conjugal, à fidelidade da crença nele. Quando a pessoa não troca ele por os outros Elohais, por os ídolos, por imagens. Então, quantas lutas a gente já passou na nossa vida e nós estamos ali de joelhinho dobrado, buscando e pedindo ajuda do Eterno. É ou não é verdade? Porque é a fidelidade que você tem com ele. Você não troca ele por nada, por nenhuma imagem. Ah, disseram que a santa está dando dinheiro. É só encostar nela, sai R$1 milhão. Né? E nem por isso você vai lá. Ah, diz que fizer um voto com o Santo Expedito, ele ajuda mesmo. Nem por isso você foi lá. Na sua luta, na sua angústia, você buscou, como diz a palavra, na minha angústia eu busco ao Elohim Todo-Poderoso. Então, isso é uma fidelidade. Então, a mesma forma que o Eterno vê essa fidelidade, ele quer ver essa fidelidade na vida conjugal. Então, Satanás sempre vai agir na área conjugal. Ele sempre vai atacar o seu casamento. Sempre ele vai usar a pessoa que está mais fraca. Então é natural que você enfrente lutas e barreiras nesse lado. Mas você precisa entender que não existe nenhum ponto nas Escrituras que vão te dar a liberdade para você se separar, para você partir para uma nova relação. Existem casos, né? Existem casos que chegam a ficar graves, né? Como tem casos do marido que quer matar a mulher dentro de casa, aí tudo bem, ela tem que sair, mas tem que lutar, né? Mas o plano de Satanás é fazer com que as pessoas elas vivam como? Em transgressão com a palavra. Imagina aquelas pessoas que, porque Moshe mandou, Moshe disse que eu posso dar uma carta para ela e repudiar. Elas entraram em transgressão. Porque elas não transgrediram a lei de Moshe, elas transgrediram o mandamento do Eterno. Porque existe, irmãos, a Torá, que são os 10 mandamentos, fazem parte da Torá, os 10 mandamentos, e existem as leis de Moshe. Como eu expliquei, ele é um legislador, ele era um homem que criava leis também. Ele não só recebia as leis do Eterno, como ele também criava as leis, ele podia criar. Só que ele criou uma lei que foi contra o quê? O Eterno. E Yeshua veio e fez o quê? Corrigiu. Em Romanos capítulo 7, Romanos 7, o apóstolo Shaul ele faz uma comparação sobre o casamento Moshe e a Torá. Romanos 7, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, que falo aos que sabem a Torá, que a Torá tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? A Torá tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela Torá. Mas o morto, o marido, está livre da Torá do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for ter outro marido. Mas o morto, o marido, livre está da Torá, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós, mortos para a Torá pelo corpo do Mashiach, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos o fruto